pessoal, tudo certo? Eu sou a Alice, social media aqui da Pratique, e esse é o segundo episódio do Caminhos e Carreiras, um quadro aqui no LinkedIn onde a gente visa falar um pouquinho mais sobre os cargos aqui na Pratique, a trajetória pessoal de quem ocupa esses cargos e um pouquinho mais sobre a função de cada uma dessas pessoas aqui dentro. Hoje a gente está aqui com o Patrício, coordenador do setor comercial, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa galera que só pensa em vender, só quer bater meta. Brincadeiras à parte, muito prazer, Patrícia. Vamos falar um pouquinho mais sobre o cargo que você ocupa. Vamos começar falando primeiramente sobre a sua trajetória pessoal. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua formação, em que você é formado, qual que é a sua formação acadêmica, como você iniciou nesse ramo do comercial, se você começou ali como vendedor mesmo e como você caiu nesse ramo das vendas de consultoria comercial e etc. Obrigado pela oportunidade, Alice. É um prazer falar um pouquinho mais sobre mim e como eu vim parar aqui. O comercial nunca foi algo que eu pensava em trabalhar, vou ser sincero. Eu acabei, durante a minha trajetória profissional, entrando nessa área e tem sido um prazer desde então. Só que deixa eu começar a minha história lá de trás, falar um pouquinho do que eu estudei. Eu estudei economia na UEL, entrei lá porque eu achei esse curso muito interessante. Ele envolve história e também envolve matemática, pensamento crítico. E foi assim, muito interessante, foi muito agregador estudar isso. No fim das contas, eu não sabia com o que trabalhar com economia, com o conhecimento que eu adquiri ali, só que foi algo que me ajudou muito nas funções que eu desempenhei. Aí, logo depois da faculdade, eu comecei a trabalhar na Vibe, uma academia e também uma empresa de cursos de formação de treinadores. Ali eu faz tudo, como fazia financeiro, comercial, administrativo, então assim, acabei conhecendo todas as áreas de uma empresa. Fiquei lá bastante tempo, foi muito legal, foi uma trajetória de 5 anos em que a empresa saiu de 3 pessoas para uma equipe que hoje deve ter mais de 15 pessoas, atua em 4 frentes, não só mais treinamento presencial e cursos, então foi muito bacana. Saindo de lá, eu queria uma empresa grande, eu queria me provar no mercado, ver como eu desempenharia numa empresa maior, melhor formatada, com mais concorrência. E eu acabei trabalhando numa empresa que presta serviços para Nestlé, uma transportadora. Então, nessa transportadora, a gente fazia tanto a parte de vendas quanto de entrega. E ali eu entrei para ser um analista de processos. Meu trabalho lá era fazer auditoria de setores. Eu ia setor a setor com a cartilha da Nestlé, avaliava os processos, como cada setor estava desempenhando. O que estava em conformidade, ok. O que não estava, fazia um treinamento junto com o gestor e com o pessoal da área. E nesse momento aconteceu uma oportunidade, foi uma coisa muito assim, do nada. Um dos supervisores foi desligado da empresa. Eu acabei me aproximando daquela equipe, eu ajudava o pessoal, como eu conhecia os processos, a resolver os problemas deles no dia a dia. Uma entrega, um problema com o cliente, algum produto em não conformidade. Aquilo foi me aproximando, até que veio um convite você não quer ser supervisor dessa equipe? E daí fui eu, primeira experiência no comercial. Supervisor de vendas, eu nunca tinha tido um dia na vida de vendedor. Mas fui lá, com a cara e com a coragem, e contando com aquele pessoal, e a gente vendia bastante. Foi um momento de bastante crescimento e amadurecimento comercial. Porque eu vi que, na essência, a venda é relacionamento. É saber olhar para a pessoa, compreender o que ela precisa, pensar no que você pode entregar e chegar no meio termo, algo que seja mutuamente benéfico. Suprir uma necessidade ali, né? O que você pode oferecer que vai suprir uma necessidade daquela pessoa, né? Naquela troca, naquela relação. Exatamente, exatamente isso. E aí, faz quanto tempo que você tá nessa trajetória, assim, saiu da economia, né? Da faculdade de economia e entrou nessa
trajetória de... Foi ali pra Vibe, né, que você comentou, até cair na trajetória de ser supervisor de vendas, que você falou que caiu de paraquedas. Quanto tempo nessa trajetória? São 10 anos nessa jornada. E aí, pós essa experiência de supervisor de vendas, como que foi essa trajetória? Ainda dentro da distribuidora, eu voltei a trabalhar dentro da empresa na função de coordenador comercial. Lá era um pouquinho diferente daqui. Eu cuidava de um time de analistas. Então ali, meu foco era mais dados. Era melhorar as vendas, não tocar as vendas no dia a dia. Entendeu? Então, assim, a gente prestava todo o suporte administrativo que o time de vendas precisava. Então, relatórios, cadastro de cliente, tudo isso, prospecção, onde a gente poderia atuar, meu time fazia e eu, consequentemente, porque eu trabalho junto com o pessoal. Fiquei lá mais 2 anos, me desliguei, fiquei um período estudando e tô aqui. Foi assim que chegou na Pratique. Exatamente. Era isso que eu ia perguntar, como que foi daí, pós isso, como que foi essa trajetória até chegar na Pratique? Foi assim então, né? Foi um momento ali em que, me desligando da Santa Rosa, eu pensei em trabalhar com dados. Foi um momento que eu falei, vou sair do comercial, vou trabalhar como analista de dados. Só que no fim das contas, o comercial me chamou de volta. Por um convite da Laiane, vindo conhecer a empresa, entender qual era a proposta. E eu achei que era um projeto muito bacana. É um projeto muito bacana que a gente vive aqui. E aí agora, falando um pouco, agora que a gente já falou um pouco sobre a sua trajetória pessoal, né, até chegar aqui na sua função de supervisor, coordenador de comercial, fala um pouco pra gente, atualmente, sobre a função que você desenvolve aqui de coordenador, supervisor de comercial. Quais são as funções que você executa no seu dia a dia, as principais funções que você executa no seu dia a dia, porque entendo que são muitas funções, né? Coordenar uma equipe relativamente grande, que é o time de comercial da Pratique, né? Quais as principais funções você desenvolve, executa com o time daqui? Tem o pessoal da prospecção, tem o pessoal que faz a venda direta, o time do comercial da Pratique atua em campo, atua diariamente aqui, atua nas feiras. Quais são as principais funções que você desenvolve ali, que você considera as principais funções, né? Beleza. Para te dar essa resposta, Alice, eu vou começar falando sobre o cargo. O que o coordenador faz no dia a dia? Olha, de uma maneira descomplicada, é manter as coisas funcionando. É manter o fluxo de venda, o fluxo de atendimento de clientes, tudo isso andando de uma maneira, de um fluxo contínuo. É isso. Aí vamos falar um pouquinho sobre as funções. Durante o dia, eu fico ali prestando todo o auxílio para o time e também pensando em como melhorar as coisas para que a gente fique cada vez mais eficiente. Durante o dia, no começo do dia, a gente vê as vendas do dia anterior. Ao longo do dia, nós vamos vendo como estão indo as vendas, orçamento, quantos clientes têm entrado em contato, quantos a gente tem respondido, como tem sido. A gente também atua no pós-venda, que é saber como está o andamento dos pedidos, a produção deles, se vai ser feita a tempo ou não, os que já saíram, como está indo a entrega, se está dentro do prazo ou não. Lógico, a gente utiliza dos outros setores, logística, produção, para trazer essa informação, só que no dia a dia a gente faz esse contato com o cliente e eu faço esse contato com os setores para trazer a informação para os vendedores e passarem aos clientes. Então, é basicamente isso, manter o nosso ciclo de venda acontecendo da maneira mais fluida possível. O comercial é um setor que trabalha ali de maneira sempre muito ativa, né? Não para nunca, né? Tá sempre em contato com os outros setores, você entra... O pessoal está sempre conversando com o pessoal da logística, resolvendo questão de entrega, né? Não para em nenhum momento, né? Quais, assim, você considera... isso é algo que eu vou perguntar sempre para todo mundo que a gente vai entrevistar. Perguntei para o Rodrigo, estou perguntando para você, vou perguntar para as outras pessoas que a gente entrevistar nesse quadro. Quais você considera, assim, as principais competências para quem quer trabalhar no comercial, para quem quer trabalhar com vendas, de maneira assim, para quem quer entregar excelência trabalhando com vendas? Quais você considera as principais competências? O que quem quer trabalhar com vendas e entregar excelência trabalhando com vendas tem que ter? Um dos principais pontos é ter rotina. Não digo ser engessado, na verdade é ter rotina, ter
aquela coisa de saber que todo dia precisa construir um pouquinho de resultado. Porque o comercial é isso, você começa todo mês no zero. E você vai construindo, para chegar ali no dia 30, 31, com o resultado, com a meta do mês batido. Esse mês, inclusive, a gente bateu a meta no dia... Foi antes do dia 20. Foi, assim, um trabalho muito bem feito, ótimas vendas. Parabéns, obrigado. Inclusive. Nosso time atuou muito bem, foram negociações que vinham caminhando e fechamos. E é por isso que eu digo da rotina, porque ao mesmo tempo que você está colhendo, você precisa estar plantando. Porque no dia 31 você comemora, você fica feliz. Às vezes até antes, né? No caso, o trabalho bem feito. E no dia 1º você começa de novo, construindo o seu resultado e fazendo com que a empresa cresça, tenha o resultado, traga pedidos para produção que serão produzidos e que vão ser enviados pela logística, então mantendo a roda rodando. Sim. Então esse é um dos principais pontos. Só que um segundo que eu gostaria de elencar, que é a capacidade de se reinventar, porque ao mesmo tempo o mercado muda, os clientes mudam, e você precisa saber entender o que está acontecendo ali e ir em direção, mudar o seu modo de trabalho para atender o que está acontecendo ali. Porque se você ficar engessado, o mercado talvez te deixe para trás. E a gente está falando também do ramo da tecnologia, né? Então, por exemplo, eu estava até conversando com o pessoal aqui do setor do marketing. Às vezes, o que é uma tendência hoje no mercado da tecnologia, principalmente a gente está falando do ramo da energia sustentável, energia solar, o que é tendência hoje, amanhã já não é mais. O que está acontecendo hoje, às vezes amanhã muda. Então, além das ferramentas de venda, do que a gente considera ferramenta de venda hoje, do que a gente considera já não é tendência amanhã, ou muda-se, né? Então, a gente tem que estar sempre se reinventando mesmo. E o que você considera, assim, um desafio, não só para quem está coordenando uma equipe, mas também ali para o consultor, né? Ou às vezes para o representante, para quem trabalha ali no formato PJ, para quem trabalha de forma autônoma, para quem está na linha de frente, não coordenando só a equipe, mas para quem está na linha de frente vendendo também. O que você considera um desafio para quem trabalha no setor comercial, no setor de vendas atualmente, né? Olha, eu diria que são as pessoas, mas não vou dizer, não estou falando mal das pessoas, eu estou dizendo que é saber ler a pessoa, saber que além daquele pedido, a pessoa traz um pedido, só que naquilo ela tem uma expectativa, entendeu? Então o consultor precisa saber ler o cliente para entender qual é a expectativa dele, e a partir daí que começa a negociação, que começa a venda. Porque a partir do momento que você compreende o que a pessoa espera, você consegue olhar dentro do que você tem como atendê-la. Entendeu? Eu acho que é principalmente isso. É ter essa capacidade de compreensão, de leitura. A gente vive tempos em que as coisas mudam, os atendimentos nem sempre são cara a cara. Então fazer essa leitura é um desafio. Pelo contrário, né? Às vezes você está atendendo um cliente lá do outro lado do Brasil, né? E aí, consequentemente, fidelizar um cliente, gerar daí a recorrência do pedido, né? Fazer com que aquele cliente se torne um cliente recorrente, fidelizar aquele cliente à distância, fazer essa leitura é um desafio, né? Mas, enfim, acho que era isso. Muito obrigada pela oportunidade desse bate-papo. Espero que vocês curtam bastante e tenham conseguido absorver aí o conhecimento de comercial que o Patrício trouxe pra gente. E fiquem de olho aí nos próximos episódios. Muito obrigada pelo bate-papo e é isso. Eu Valeu! Agradeço.